Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de ciências e eu vou falar para vocês sobre a importância das plantas. Eu tô aqui com o nosso livro na página 82, tá? Então vamos lá. As plantas são muito importantes na nossa vida. Primeiro, elas é que nos dão o oxigênio, o ar que nós respiramos. Elas também são responsáveis por limpar o ar, tirar a poluição do ar e deixar um ar mais puro para nós, seres humanos. As plantas são utilizadas na fabricação de muita coisa, de madeira, de papel, de borracha. As plantas, elas são responsáveis pela fabricação do tecido, porque a partir do algodão que é plantado, é feito os tecidos das roupas. Além de tudo isso, as plantas, a natureza de um modo geral, ela proporciona para nós um bem-estar. Quando nós estamos na natureza, naquele lugar repleto de plantas, de vegetação, a gente se sente melhor, a nossa mente se sente melhor, até o cheiro do ambiente traz um bem-estar, né? O cheiro da planta, o cheiro da terra muitas vezes molhada. Então veja, a planta, ela é super necessária. Ela traz o oxigênio, ela traz alimentação. Muitas coisas que nós comemos é plantado, né? Frutas, legumes, verduras, os grãos, arroz, feijão, tudo é plantado. Então, nós precisamos das plantas para respirar, para comer, para ter também algumas coisas, alguns objetos, como, por exemplo, a mesa, que é de madeira, a folha de papel, a borracha, enfim. Para nós sobrevivermos, precisamos da natureza, precisamos das plantas, das plantações todas, ok? Vamos lá então. Nós temos dois tipos de planta: as plantas que são nativas e as plantas que são cultivadas. O que seria isso? Quando eu falo que uma planta ela é nativa de um lugar, quer dizer que ela nasceu naquele lugar, ela é própria dali. Então vamos pensar na Vitória Régia. A Vitória Régia ela é uma planta própria de ambientes do Pantanal. Geralmente ela fica em cima dos rios, em lugares de muita água, tá? Então, quando eu falo que uma planta é nativa de um lugar, é que ela nasceu naquele lugar, ela surgiu naquele lugar. E ela também é daquele lugar porque ela se adapta ao clima daquele lugar, tá? Então, por exemplo, uma planta que gosta muito de água, ela é nativa de ambientes do Pantanal, da Amazônia. Plantas que gostam de lugares secos, elas são nativas do Cerrado, de lugares de muito sol, solo extremamente rachado e seco. Então, plantas nativas, próprias daquele lugar, tá? Desculpa. Um exemplo seria, que eu posso dar para vocês, seria o cacto. O cacto, ele é uma planta que guarda água dentro dela. Então, ela é uma planta própria de lugar seco, sem água, lugares como cerrado, deserto. Só que não significa que uma planta sendo nativa de um lugar, porque ela gosta daquele clima, ela gosta daquele solo molhado, ou ela gosta daquele solo seco, que eu não posso ter ela em outro lugar. Então, vamos pensar no cacto. Eu posso ter um cacto aqui na minha casa? Posso. Desde que eu tento fazer um ambiente, um clima parecido com o que é próprio dele.
Então eu vou trazer um cacto para minha casa e eu vou colocar pouquíssima água ou água quase nenhuma nele. Muito de vez em quando, raramente eu vou lá e coloco um pinguinho de água no cacto. E aí ele vai sobrevivendo, porque ele tá seco do jeito que ele gosta, sem água nenhuma. Se eu colocar muita água nesse cacto, ele vai morrer, porque aí ele já tá num clima que não é próprio dele, ele tá com muita água e ele gosta de ambiente seco, tá? Então ele vai morrer. Então, planta nativa, própria daquele lugar, daquele ambiente. Então, por exemplo, eu tenho as plantas do Pantanal, como a Vitória Régia, eu tenho as plantas da Amazônia, eu tenho as plantas da costa, do mar, que seria o coqueiro, que é plantado lá na praia, onde tem areia. Eu tenho as plantas do cerrado, que são plantas de lugar seco. Então eu falo que a planta ela é nativa daquele lugar, porque ela surgiu naquele lugar, porque ela gosta daquele ambiente, daquele solo, seja ele úmido, super alagado, super seco. Então ela é nativa porque ela nasceu naquele lugar e porque ela gosta daquele clima e daquele solo. E eu tenho outro tipo de planta, que é a cultivada. A cultivada é o que eu falei. Eu pego esse cacto que é do deserto, trago ele para minha casa. Só que aí eu vou tentar fazer um clima, um ambiente que ele vai conseguir sobreviver aqui, tá? Então eu vou colocar pouquíssima água, vou deixar ele num lugar mais seco, menos úmido, e assim ele vai conseguir sobreviver, tá? Vamos lá. Vou falar para vocês agora as partes das plantas. Eu fiz um desenho aqui e aí vou mostrar para vocês. Olha lá. As partes das plantas são semente, tronco ou caule, folhas, flores, frutos. Eu coloquei aqui laranja, porque no caso eu tentei fazer uma laranjeira, tá? E sementes, ó, tá? E a semente. Muito bem. Bom, vamos lá, então. Quais são as funções dessas partes das plantas? Ó, a raiz, ela vai fixar a planta na terra. Então, por que uma planta, ela tem raiz? Porque a raiz, ela fixa a planta na terra, de modo que a árvore ou a planta fique bem durinha, ereta, reta. Então, pode vir a chuva, pode vir o vento, que não vai derrubar essa planta. A raiz está segurando ela. É a raiz que segura, que prende a planta ali na terra, de modo que ela não caia. Senão, a gente ia estar andando na rua, caiu uma árvore, caiu outra árvore, certo? A raiz, ela tem essa função, ela fixa a planta na terra e ela também tem uma outra função. Como a raiz, ela tá lá embaixo da terra, ela pega as vitaminas e os nutrientes que tem no solo, na terra, e leva para a planta. Então, ela retira esses nutrientes, vem vindo, ó, pela raiz, as vitaminas, a água do solo, todos os nutrientes vão indo pela raiz e depois sobe pelo caule. O caule tem essa função também de segurar a planta reta e de transportar os nutrientes. Ele vai levando como se ele fosse uma veia que passa sangue. Ele vai levando os nutrientes, as vitaminas até a copa da árvore ou até as folhas de qualquer planta. Aí essas vitaminas vão chegar nas folhas, nas flores, nos frutos.
em toda essa parte aqui da minha planta, seja uma árvore ou qualquer outra planta, tá? Muito bem. As folhas verdinhas de uma árvore ou de qualquer outra planta, ela tem a função de fazer a famosa fotossíntese, que é o que? A folha, ela fabrica uma glicose, que é o alimento da planta. Ela sozinha faz isso, né? A planta, ela é produtora. Ela faz a fotossíntese, que é um processo de fabricação da glicose, que dá energia, o alimento da planta. E é a folha que faz isso. Por que é a folha que faz isso? Porque ela usa a clorofila, que é essa cor verde que ela tem, mais a energia do sol nesse processo de fabricação da glicose, tá? Então, a folha, ela tem essa função e ela tem mais uma função. Ela faz também a respiração das plantas. A gente olha as plantas e acha que elas estão ali paradinhas e bem quietinhas, né? Elas estão respirando, embora a gente não veja a olho nu, né? Mas as folhas, elas fazem essa respiração da planta. Se você pegar uma planta na sua casa e pegar um saquinho transparente e amarrar até a parte do caule, vamos supor, você pegou a planta e amarrou um saquinho todo até aqui, ó. Você vai ver que esse saquinho vai começar a suar. Por que vai suar? Por que vai fazer gotículas de água? Porque a planta respira e respira através da folha. Então, a folha faz a fotossíntese e a folha respira. É responsável por essas duas funções na planta, tá? Os frutos. Os frutos, eles servem de alimento para nós, mas eles guardam também dentro deles a semente. E a semente vai dar uma nova árvore desse fruto. Então, se eu plantar as sementes da laranjeira num solo bom, bem cultivado, eu posso ter mais uma árvore de laranjeira. Então, a semente, ela dá uma nova planta, uma nova árvore da laranja, laranjeira, o abacate, se eu pegar a semente dele e plantar, vai dar uma outra árvore, um outro abacateiro, uma outra árvore de abacates. Então, toda semente, ela vai gerar um novo fruto, desde que eu plante em um solo bom, cultivado, e que eu molhe, e que eu cuide, né? Tô falando isso porque tem gente que fala, eu já plantei a semente e não nasceu. Precisa ver se plantou numa profundidade do solo boa, né? Se cavou bastante esse solo. Precisa ver se o solo estava bem nutrido, bem aguado, tudo isso, né? Então, vamos lá. Agora falta eu falar da flor. A flor também, de algumas plantas, ela é responsável pela reprodução. O que é reprodução? É nascer uma nova planta. Então, eu tenho uma laranjeira lá no meu sítio, eu quero uma outra árvore de laranjeira. Então, eu posso usar a semente de dentro do fruto, mas algumas plantas, elas se reproduzem pela flor. Como? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. A flor, algumas flores, elas têm nelas um pólen que, ao cair no solo, pode gerar uma nova planta da mesma espécie, ou seja, uma nova laranjeira, por exemplo. Mais para frente eu vou explicar como esse processo se dá. Então, muito bem, então era isso. A raiz fixa a planta no solo e leva os nutrientes. O caule sustenta também a planta e leva os nutrientes para a parte de cima da planta, para as folhas.
folha, ela faz a fotossíntese e a respiração da planta. A flor de algumas plantas fazem a reprodução, gera uma nova planta. Os frutos, além de servir de alimento, ele guarda a semente e a semente também é responsável, é como se fosse um embriãozinho para nascer novas plantas também. Então eu pego aí a semente da manga, do abacate, da laranja, eu planto com todos os cuidados necessários e aí eu vou ter um novo pé de laranja, um novo pé de abacate, um novo pé de manga e assim por diante, tá? Mas agora nós vamos ver os tipos de caule. Vamos lá. Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Então vamos lá, ó. Estou aqui na página 86, tá? Os caules, né? Voltando aqui. Aqui eu tenho o caule de uma árvore. Mas toda planta tem o seu caule, tá? A raiz fica embaixo da terra e depois já vem o caule, tá? Então, o caule aéreo é aquele que está em cima do solo. Então, aqui tem a árvore, ó. E as árvores geralmente têm o caule, geralmente não, ela sempre tem o caule aqui, ó, em cima da terra. Então, eu falo que é um caule aéreo, tá em cima da terra, em cima do solo, tá? Os caules, eles podem ser também subterrâneos, como o da bananeira e o da batata, tá? E o da cenoura também, ou seja, são plantações que você só vê as folhas. O caule, ele tá subterrâneo, ele tá dentro da terra, tá? E eu tenho o caule que ele é aquático, como o da Vitória Régia, da água-pé e da flor de lótus, tá? Que são caules, então, que ficam embaixo da água. Veja que a Vitória Régia, quando você olha ela, você só vê a flor e a folha, o caule está embaixo da água, tá? Então vamos lá, resumindo, caule subterrâneo é quando o caule de todas as plantas está acima do solo. Então, se você vê uma planta que o caule está acima do solo, né, acima da terra, então eu falo que ela tem um caule aéreo, como aqui o da árvore. Tá? Caule subterrâneo é quando eu vejo uma planta, só que eu não vejo o caule, eu só vejo as folhas e eu só vejo as flores e o caule tá dentro da terra. Então eu falo que o caule dessa planta, ele é subterrâneo, tá? E eu tenho o caule que é aquático, que também é um caule subterrâneo, mas a gente chama ele de aquático por ele estar embaixo da água. Então, são daquelas plantas que são aquáticas, mas que quando eu as vejo, eu só vejo as folhas e as flores. O caule tá lá dentro da água, então ele é chamado de aquático, tá? E agora vamos para os tipos de raízes e é a última coisa aqui das plantas de hoje, tá? As raízes, como os caules, também elas podem ser aéreas, subterrâneas ou aquáticas. Raízes aéreas, aquelas que estão acima. Olha, veja que essas raízes, elas estão num mangue, num lugar de água, aí no seu livro. São raízes que aparecem. Então, quando eu olho uma planta e vejo que a raiz está para fora, para cima do solo, eu falo que é uma raiz aérea. Quando eu pego uma planta
e vejo que a raiz dela está dentro do solo, que é mais comum, então eu tenho uma raiz subterrânea, tá? Tá dentro do solo. E quando eu vejo uma planta aquática e as raízes dela estão dentro da água, então eu falo que essa raiz é aquática, né? Por essa foto aqui, dá para vocês verem bem, é uma planta que chama aguapé e a raiz dela, ela fica flutuando na água, gente. E a raiz dela, ó, fica dentro da água e as folhas ficam acima da água, tá? Então, assim como o caule, ele pode ser aéreo, acima do solo, subterrâneo, embaixo do solo, ou aquático, embaixo da água, as raízes também. Elas podem ser aéreas, quando elas estão acima do solo ou da água. Elas podem ser as raízes subterrâneas, quando elas estão abaixo da terra. E elas chamam aquáticas quando as raízes estão abaixo da água e acima eu só vejo a planta, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, ficou um videozão aí bem grandão sobre as plantas, né? Mas é bom que dá um entendimento geral do conteúdo que a gente precisa aprender, tá? Fica com começo, meio e fim o nosso vídeo com relação ao conteúdo do livro. Um beijo para vocês e até já já.